Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do YouTube, meus amigos que vão assistir meu vídeo, meus amigos que vão assistir esse vídeo, que são inscritos no meu canal, aqueles que vão assistir, que vão se inscrever no meu canal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu te peço desde já que você deixe aí o seu like, você se inscreva nesse canal, você compartilha, você comente, deixe o seu comentário. E neste momento quero deixar um versículo da palavra do Senhor para todos vocês, que diz assim no Salmo de número 53, diz assim, é um salmo de Davi, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda-se, a quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo, como que comem pão, eles não invocam a Deus. Toma-se de grande pavor. Meu Deus! Que palavra forte neste dia, né? Talvez você vai ver de manhã, ou vai ver à tarde, ou vai ver à noite, mas isso não importa. O que importa é que você vai assistir e entender, buscar o entendimento da palavra de Deus. Você já pensou, meus amados? É um salmos didático de Davi. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos aqui que o salmista escreveu reclamando da humanidade daquela época, né? Nós sabemos que o insensato, irmãos, é uma pessoa louca que entende as coisas do jeito dele ou do jeito dela. Aqui está falando insensato, mas tem mulher também insensata. É uma pessoa de uma mente fraca, né? Então, a pessoa que não tem a mente normal, é uma mente que quer servir a Deus do jeito que a pessoa acha que é. Ele não entende se ele está desobedecendo a Deus, ele não entende e não faz questão de fazer a vontade de Deus. É uma pessoa perigosa, né, irmãos? De um ensinamento doido. Eu escrevi aqui no caderno aqui, ó, o significado da palavra, o que quer dizer a palavra insensato, né? Que diz aqui, ó, aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, a justa medida, ensino doido, né? Delirante. Então a pessoa, irmão, então nós precisamos ter cuidado, irmão,
a quem nós vamos seguir na igreja. Porque hoje tem igreja a gosto de todos, né? Só tem um detalhe: aquele que procura viver o evangelho apurado, esse tem pouca gente em volta dele, porque o povo quer saber desse tipo de gente, principalmente aqueles que não obedecem a palavra de Deus, né? E aí está dizendo aqui, ó, o salmista Davi escreveu assim, ó: diz o insensato não no seu coração, não há Deus. Agora, uma pessoa que pensa desse jeito, como que uma pessoa dessa está no seu estado normal? Se nós olha para a natureza, se nós olha, né, para o céu, se nós olha na narrativa da palavra de Deus, nós sabemos que foi Deus que fez e criou todas essas coisas. Aí ele fala aqui, ó: corrompem-se e pratica a iniquidade, já não há quem faça o bem. Você já pensou, irmão? Os irmãos já analisou nos dias de hoje como que vive a humanidade, até mesmo no meio de um povo que se diz cristão? Cada um acredita de um jeito, cada igreja tem uma doutrina, cada um entende a palavra do seu jeito. E aí, meus amados, como que uma pessoa que vive o seu bel prazer, como que uma pessoa dessa vai agradar a Deus? Irmãos, até quem vive e esforça para viver a palavra, é uma guerra dentro de nós. Como Paulo escreveu aos Gálatas, né? Que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, para que não façais o que quereis. Irmãos, a nossa vida é uma luta. A nossa vida, meus amados irmãos, é uma guerra travada. E tem gente que fala muito do diabo, mas a nossa carne também não é brincadeira não, meus irmãos. E Jesus diz assim, ó: orai e vigiai e não deis lugar ao diabo. Muitas vezes, né, irmãos, é nós, o ser humano, é que dá lugar para o diabo. E nós precisamos orar muito, pedir muito a Deus, examinar as Escrituras, guardar a palavra no coração, como diz Salomão em Provérbios. Filho meu, guarda a minha palavra e ata no seu coração. Então aqui está Davi, usado pelo Espírito de Deus, narrando esta palavra, reclamando de um povo insensato. Só que o insensato, ele abre o olho, que ele não vai ser poupado naquele dia, porque é insensato não. Deus vai pedir conta de todos, para todos. E ele fala aqui, ó: do céu olha Deus para os filhos dos homens. Quer dizer, ninguém vai escapar daquele dia não. Ninguém vai escapar do castigo eterno se nós não observar, se nós não guardar os mandamentos do Senhor em nossos corações e praticar a palavra, meus irmãos. Glória a Deus. E ele fala aqui, ó: para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Você já pensou?
Aí eu pergunto para você está buscando a Deus? Buscar a Deus é fazer a vontade de Deus e você procurar ao máximo entender qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Nós temos que preocupar com a vontade de Deus mais do que a nossa vontade. Porque aquele que busca a Deus e faz a vontade de Deus, um dia ele vai ver a face do Senhor como ela é. Agora, se nós viver o nosso bel prazer, nós quiser fazer só o que nos faz bem e esquecer que tem um Deus que um dia vai pedir conta dos nossos atos, dos nossos feitos, né, meus amados? Nós precisamos ter esse cuidado, preocupar com a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus e não somente a nossa. Entendeu, meus irmãos? E ele fala aqui, ó, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um só. Olha a situação que estava aquele tempo, meus amados. Nós precisamos preocupar com a vontade de Deus. Mais uma vez eu falo para você que está me assistindo e falo para mim também. Precisamos preocupar. Lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 12, Paulo falou para nós procurar entender qual seja fazer, né, irmãos? A vontade de Deus. Você entendeu? Mas a humanidade está preocupada com si próprio. Ah, Deus ele não importa com isso, né? Isso não tem nada a ver. Isso não tem importância. Mas nós temos que examinar na palavra se tem importância ou se não tem. Se Deus importa com aquilo ou se Deus não importa. Aquilo que Deus fala sim e com aquilo que Deus fala não. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Aí ele fala aqui, acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Né, irmão? Por isso que eu disse no início, nós precisamos saber aonde nós estamos congregando, precisamos conhecer o nosso pastor, saber se ele teme a Deus, saber se ele não teme, saber se ele guarda a palavra de Deus, se ele não guarda, se ele ensina a verdade, se ele não ensina, né, irmãos? Tem gente que chega a falar, mas aonde se fala em Deus, né? É bom. Não é bem assim não, irmão. Falar em Deus é muito fácil, né? Nós precisamos, se o nosso pastor teme a Deus, ele tem prazer na palavra. Aqui a Bíblia está dizendo que, né? Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? O obreiro do pecado, porque a iniquidade é pecado. Os obreiros da iniquidade são obreiros do pecado. E nós precisamos ter cuidado com isso. Né? Aí ele fala aqui, ó. Esses que devoram o meu povo, como quem come pão. Oh, meus irmãos. Será impossível, meu irmão, minha irmã, que você não tenha observado isso? Que ele arranca o seu dinheiro. Irmão, você vê hoje em dia, a maioria dos líderes mora em mansões, mora, né, irmão? Tem carro de milhões, mais de milhões, né? Tem carro até de 2 milhões ou até mais, relógio de milhões, né? Viajando para o exterior. Por acaso esse tipo de gente não é esse aqui, ó? Os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo, como comem pão. Por acaso esse aqui não enquadra lá em Ezequiel 34, aonde que fala, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, que fala que eles vivem da lã e da gordura das ovelhas.
Por causa disso aqui não quadra lá, lê Ezequiel 34, não dá para me ir. Lê João 10, versículo 10, aonde a Bíblia, o escritor ali, fala, né, irmão, dos mercenários, que quando vir o lobo, né, esse ladrão corre, porque ele é mercenário, está escrito lá, né? Já pensou? Aqueles que devoram o meu povo, como quem come pão, eles não invocam a Deus, né, irmãos? Toma-se de grande pavor. Então tá aqui essa palavra, já está com quase 16 minutos, mas analisa esse texto, analisa a palavra, irmãos, e abre o seu olho, porque hoje o trem tá feio, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? Que essa palavra venha alcançar muitos corações e sirvam de alerta para vocês, tá bom? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.